glória a Deus, Cristo. Estamos hoje no dia 39 de 365 dias com o Senhor, agora no ano de 2026, para a honra e glória a Deus, Cristo. E você, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Inclusive, aproveitando que você está aqui, se inscreve para amanhã, dia 40, você receber a notificação em nome de Jesus. E curte aqui, porque assim, o reino dos céus é sobre você até chegar em você. Mas a partir do momento que ele chega em você, ele já não é mais sobre você, mas é sobre o próximo. Então bora lá. Números capítulo 36. E só o contexto disso aqui. Graças a Deus eu sei que, né, algumas pessoas acompanham, graças a Deus. Mas às vezes você chegou de paraquedas e basicamente é o seguinte. Nós estamos aqui para honra e glória do nosso Cristo no dia de hoje, começando o livro de Deuteronômio, que é o último livro de Moisés. É o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Hoje nós vamos começar, se Deus quiser, o quinto livro, Deuteronômio. E aí que tá a questão. Esse contexto todo é Deus ele deixando claro. Olha, eu cuidei de vocês, tirei vocês do Egito. Vocês pecaram, erraram e passaram 40 anos no deserto por causa do pecado de vocês. Mas, porém, contudo, todavia, minha palavra não volta. Eu falei que vocês vão entrar na terra. Não essa geração, mas os filhos dessa geração. E dessa geração entrou Josué e Caleb. Né? Entrou Josué e Caleb, eles saíram do Egito e chegaram à terra prometida porque foram fiéis ao Senhor. Mas todos os filhos daqueles que saíram do Egito também. Então entraram na terra. Então, assim, a gente está nesse contexto aqui. A gente está nesse contexto de uma terra nova, um tempo novo, um momento novo, uma circunstância nova. E Deus aqui está dando instruções de como é que essa terra vai ser alcançada, vai ser conquistada. E vamos seguir. Números capítulo 36 e o último capítulo do livro de Números. E agora, logo após, se Deus quiser, vamos começar o livro de Deuteronômio, para honra e glória de nosso Jesus Cristo. Vamos lá. Números capítulo 36. A lei da herança das mulheres. O caso das filhas de Zelofeade. E aí você vê, graças a Deus hoje fala-se muito em leis de proteção à mulher, proteção ao indivíduo, proteção aos direitos humanos, isso é ótimo. Mas assim, Deus ele já fala disso há o quê? Há 4.000 anos antes de Cristo. Ou seja, por baixo aí 6.000 anos. Então assim, o ser humano ele é muito atrasado. O ser humano, as leis humanas, o que o ser humano tem por justiça, tem por ética, tem por algo bom e correto, a gente é muito atrasado. E Deus já fala isso há milênios. Então vamos seguir. Vamos ver aqui o que é que Deus ensina a respeito da mulher, a respeito do direito, a respeito do correto a ser feito. Versículo 1, Números capítulo 36, versículo 1. Os chefes das famílias dos clãs de Gileade, filho de Maquir, neto de Manassés, que pertencia aos clãs dos descendentes de José, foram falar com Moisés e com os líderes, os chefes das famílias de Israel, e disseram: Quando o Senhor ordenou ao meu senhor que por sorteio desse a terra como herança aos israelitas, ordenou que vocês dessem a terra dos nossos irmãos Zelofeade, às suas filhas. Você vê, antes, a propriedade, o patrimônio era dado de homem para homem, do pai para o filho, e do filho para o outro filho, e assim vai. Mas agora foi ordenado a dar às filhas desses Zelofeade. Agora suponham que elas se casem com um homem de outra tribo de Israel. Nesse caso, a herança delas será tirada da herança dos nossos antepassados e acrescentada à herança da tribo da qual se uniram pelo casamento. Ou seja, ela era de uma tribo, certo? Daí ela se casou com um homem de outra tribo. Ou seja, o patrimônio dela passa a compor o patrimônio de outra tribo, não mais a tribo que ela fazia parte, certo? Existe aí uma confusão. Como é que vai resolver isso aí? Bora lá. Agora suponha que ela aqui. Nossos antepassados. Versículo 4. Quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança delas será acrescentada à tribo da qual se uniram pelo casamento. E a propriedade delas será tirada da herança da tribo dos nossos antepassados. Ou seja, vai chegar um momento, né, no ano do jubileu, que essa herança vai ser tirada de uma tribo, da tribo anterior, e vai ser dada para outra tribo. Ou seja, a médio e longo prazo vai chegar um momento que uma tribo vai ter todo o território sozinha, basicamente.
Então, instruído pelo Senhor, ou seja, instruído pelo próprio Deus, Deus que deu a sabedoria, Moisés deu essa ordem aos israelitas. A tribo dos descendentes de José tem razão. E aí você vê um Deus, um rei, um Senhor, um poderoso, o Criador do céu, da terra e de tudo que há. Ele reconhecer que alguém tem razão, ele reconhecer que alguém fala de forma correta, ele reconhecer que alguém tem direito, ele reconhecer que alguém tem justiça, e o próprio Deus falar, eles têm razão. Olha, isso significa que Deus não é um Deus ditador, não é um Deus tirano, não é um Deus mau, não é um Deus negativo, não é um Deus que tem vaidade. Pelo contrário, é um Deus bom, é um Deus perfeito, é um Deus que não tem ego, é um Deus que é educado, é um Deus que respeita. Olha, a tribo dos descendentes de José tem razão. Olha, a lei do Senhor, ela expressa o caráter de Deus. E o caráter de Deus é um caráter perfeito. O caráter de Deus é um caráter correto. O caráter de Deus é um caráter sempre positivo. Por isso que em Hebreus nós somos levados para a honra e glória do nosso Cristo a entrar no Santo dos Santos com ousadia, porque nós já temos um sumo sacerdote perfeito que lá já está. Ou seja, não tenhamos medo de quem Deus é, porque ele tem um caráter perfeito. Olha, é isto que o Senhor ordena quanto às filhas de Zelofeade. Elas poderão casar-se com quem lhes agradar. Tá vendo? Elas poderão casar com quem lhes agradar. Quem convier ao coração delas, elas poderão casar. Contudo que se casem dentro do clã da tribo do seu pai. Ou seja, da comunidade que elas fazem parte, da comunidade de José. Se elas se casarem com alguém de dentro da comunidade de José, tudo bem, ótimo. Para quê? Para que não venha a haver a confusão de bens. Para que não venha a haver a distribuição diferente para cada tribo. Nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra. Tá vendo? Nenhuma herança poderá passar de uma tribo para outra. Sabe por quê? Porque se isso acontecer, se uma herança puder passar de uma tribo para outra, vai chegar um momento que uma tribo, a médio e longo prazo, uma tribo vai ter muito mais herança que todas as outras. E Deus não é a favor disso. Olha, a pobreza, a miséria, a falta, a escassez, só existe por causa do ser humano. Só existe por causa do homem, só existe por causa do pecado. Porque Deus ele é rico, ele é próspero, ele é poderoso, ele é dono de todas as coisas. E ele dá, e ele quer dar a todos. Agora, essas coisas, essa segregação, essa escassez, essa falta para alguns, e até mesmo em determinados momentos um excesso para outras, isso só existe por causa do homem, por causa do pecado, por causa da natureza humana. Mas olha o que Deus faz. Não poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que herdaram dos seus antepassados. Ou seja, todos vão ter direito às mesmas coisas. Claro, uma tribo maior vai ter direito a mais território, mais porque precisa para a sua própria manutenção, e uma tribo menor, um território menor, porque precisa para a sua própria manutenção. Mas todos terão. E justamente, só abrindo um parêntese, o plano de Deus é esse. Olha, é que todos possam viver em paz. É que todos possam ter vida. É que todos possam ter ali a sua vida. Como é que alguém vai ter vida sem casa? Como é que alguém vai ter vida sem seus patrimônios? Como é que alguém vai ter vida sem sua propriedade privada? Ou sem suas propriedades privadas? Agora, o que Satanás veio para fazer? Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, matar, roubar e destruir, tudo isso é um ataque direto à propriedade privada. Logo, quem é contrário à propriedade privada está servindo a quem? A Deus ou a Satanás? Uma pergunta que o Senhor, ele próprio manda. Aqui, cada tribo tem que manter sua propriedade. Cada tribo tem que manter a sua herança dentro da própria tribo. Não é arrancar, não é tirar, não é usurpar a propriedade. É o contrário, é respeitar, é preservar, é manter a propriedade. Ou seja, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Quem vem para matar, roubar e destruir? Vem a mando de quem? A mando de Deus ou a mando de Satanás? Vamos seguir o texto. Toda filha que herdar terras em qualquer tribo israelita se casará com alguém do clã da tribo do seu pai.
para que cada israelita possua a herança dos seus antepassados. Nenhuma herança poderá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter as terras que herdou. Tá vendo? Nenhuma herança poderá passar de uma tribo para outra. Olha, isso aqui é para quê? É para evitar que no futuro alguns venham a ter muito mais e outros venham a ter muito menos. Por quê? Porque Deus quer que todos tenham capacidade. Porque Deus quer que todos tenham propriedade privada. Porque Deus quer que todos tenham acesso a poder viver bem. Deus é assim. Olha, quem vem para poder destruir essa lógica, quem vem para poder criar cartéis, quem vem para poder criar segregações, quem vem para poder criar divisão, quem vem para poder criar miséria, pobreza, vem em mando de Satanás, não vem em mando de Deus. Olha o que Deus está dizendo. Olha, para que todos possam ter a terra que herdou, para que todos possam manter a terra que herdou. Isso aqui é propriedade privada sendo respeitada de sua forma integral. Vamos seguir. As filhas de Zelofehade fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. As filhas de Zelofehade, Malá, Tirza, Ogla, Milca e Noá, casaram-se com seus primos paternos. Aí você vê, casaram-se com pessoas da sua própria tribo. Dentre dos clãs dos descendentes de Manassés, porque Manassés é filho de José, que no caso é Manassés e Efraim, filho de José. E a herança delas permaneceu no clã do seu pai, que é no clã de José. São esses os mandamentos e ordenanças que o Senhor deu aos israelitas por intermédio de Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. E aí você vê, junto ao Jordão. Eles ainda não tinham atravessado o Jordão. Eles ainda não tinham entrado no Jordão. E justamente essa travessia ao Jordão, que é aqui que começamos o livro de Deuteronômio. Mas, olha, isso aqui eu quero que você preste atenção. Por que Deus ele só veio a dar essas instruções a respeito da transmissão de bens, a respeito da herança, a respeito da privacidade? Mais uma vez falar da privacidade, mais uma vez falar do patrimônio privado. Ele só veio falar agora. Porque aí que tá. A revelação de Deus ela é gradual. Nós já lemos aqui, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, vários momentos onde Deus defende, protege e resguarda a propriedade privada. Mas por que agora ele veio falar diretamente sobre a transmissão de bens, ou seja, sobre a herança? Porque o nosso entendimento a respeito do Senhor, ele só faz aumentar dia após dia. Vou dar um exemplo. Há um ano atrás, eu, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, conheci a Deus muito menos do que eu conheço hoje. Assim também com você. Há um ano atrás, você conhecia a Deus muito menos do que hoje. E daqui a um ano, se nós continuarmos, tanto eu quanto você, vamos daqui a um ano conhecer o Senhor muito mais. Por isso que fala, que está escrito, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, se Deus quiser que nós vamos ler, que Deus ele é um Deus de geração a geração, de século por século, e não tem fim. Ou seja, quando chegarmos à eternidade, vamos começar a conhecer a Deus. E quando chegarmos em outra eternidade, se é possível isso, vamos continuar conhecendo a Deus. E quando chegar na outra, assim é. Porque o Senhor é uma fonte inesgotável. Ele é eterno. E nós estamos aprendendo quem Ele é. Então, assim, a revelação de Deus, ela é gradual. Nós nascemos, somos totalmente ignorantes a respeito de quem Ele é. E na medida do tempo que o tempo vai passando, Ele começa a se revelar quem Ele é. E assim começa. E aqui, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, começamos o livro de Deuteronômio, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Que é justamente Deus ele falando, olha, a minha promessa não volta vazia. Pelo contrário. O que eu falo, eu cumpro. E aqui vamos. Deuteronômio, capítulo 1. Para honra e glória do nosso Jesus Cristo, versículo 1. A ordem para partir de Horebe. Essas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, de fronte de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Ezerote e Dizabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia, pelo caminho dos montes Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens que o Senhor, as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que eles
que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E em Edrei, derrotou Og, rei de Bazã, que habitava em Asterote. Interessante, só abrindo um parêntese, é que historicamente, documentalmente, e pelos contos das regiões e de povos, tudo isso aqui é provado exatamente nessa cronologia. Exatamente desse jeito, exatamente dessa forma. Inclusive, diga-se de passagem, antes do Iluminismo, né, antes da Revolução Francesa, a Bíblia ela sempre foi usada como instrumento pedagógico e como instrumento documental. Por isso que os grandes avanços científicos, por isso que os grandes avanços intelectuais, por isso que os grandes avanços de toda a arqueologia, de toda a história, eles sempre antes da Revolução Francesa, da Revolução Iluminista, ele sempre foi muito forte. Agora, a partir do momento que o homem ele deixou de estudar a lei, deixou de estudar a Bíblia, deixou de estudar a palavra de Deus, o homem começou a se perder. De lá para frente, infelizmente, não tivemos grandes avanços, não tivemos grandes evoluções, não tivemos grandes entendimentos dos povos antigos. Por quê? Porque foi tirado a lei do Senhor das instituições, das escolas, das faculdades, dos ambientes acadêmicos, dos ambientes de estudo. De lá para cá, infelizmente, só fez degringolar. Mas a questão é, o que Deus está mostrando? Aqui, isso aqui é provado cientificamente. Isso aqui é provado mostrando que do jeito que está escrito aconteceu. Deus Deus ele não busca esconder determinadas coisas, pelo contrário. Deus ele busca mostrar, trazer à luz. Deus ele busca revelar aquilo que foi perdido, aquilo que aconteceu, aquilo que de fato ocorreu. Por isso que em muitos momentos o Senhor ele é muito claro em determinadas coisas. Deus não usa eufemismo. Deus é direto. E a questão é, sempre que abandonamos a lei do Senhor, tudo se corrompe, tudo se perde, tudo vai de encontro ao inferno. Mas sempre que lembramos da lei do Senhor, sempre que invocamos a lei do Senhor, sempre que estudamos a lei do Senhor, Ele nos renova, Ele nos fortalece e Ele nos enche da presença dEle. E vamos continuar. Versículo 5. A leste do Jordão, a terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. E aí você vê, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de profetizar. Profetizar é expor. Profetizar é ler a lei, é expor a lei, é transmitir a lei, é lembrar da lei, é passar para frente a lei. Moisés tomou a responsabilidade sobre si de expor a lei, de profetizar. Inclusive, quando está escrito, profetiza, pois, sobre esse monte, profetiza, pois, sobre esses ossos, profetiza, pois, sobre esse ambiente, sempre é nesse sentido. Exponha a lei do Senhor, leve a lei do Senhor, fale da lei do Senhor. Vamos seguir, versículo 6. O Senhor, nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos de Arabá, nas montanhas, na Cefelá, no Negueb e ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponha essa terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. E aí você vê, olha, entrem e tomem posse. Por quê? Porque eu estou com vocês. Porque eu sou com vocês. Porque eu não os abandono. Porque eu cuido de vocês. A nomeação de líderes. E olha, Deus é organizado. Tudo que Deus faz é organizado. Naquela ocasião, eu lhes disse, não posso levá-los sozinhos. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Você vê, quando eles saíram do Egito, Moisés até conseguia, né, cuidar do povo e levar e tudo mais. Mas agora esse povo cresceu tanto, multiplicou tanto, expandiu tanto, que eles são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Lembra a profecia, a palavra, o que Deus declarou sobre Abraão?
Em ti serão benditas as nações da terra. Olhe para as estrelas do céu e conta. Não consegue contar, né? Então, sua descendência vai ser tão numerosa quanto as estrelas do céu. Se você conseguir contar a areia do mar, assim vão conseguir contar sua descendência. Ou seja, sua descendência vai ser extremamente numerosa. Olha aqui a profecia sendo cumprida. A descendência de Abraão já estava como estrelas dos céus. Não, era impossível contar. Olha que coisa linda. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe. Já é absurdamente grande, mas que o Senhor multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, conforme lhes prometeu. Mas, como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolha homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefe de vocês. Tá vendo? Olha, lembra aquela instrução que Labão deu para Moisés, sendo ministrado pelo Senhor? Olha, divida a carga com outros líderes, divida a carga com outras pessoas. Por quê? Porque você não consegue fazer tudo sozinho. Olha aqui Moisés lembrando dessa instrução e fazendo o que foi ensinado. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então convoquei o chefe das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião ordenei aos seus juízes: atendam às demandas de seus irmãos e julguem com... E julguem com o quê? E julguem com justiça. Julguem com justiça. Não só as questões entre seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu lhes ordenarei tudo o que devem fazer. A expedição de reconhecimento da terra. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. E assim chegamos em Cades Barneia. Então eu lhes disse, vocês chegaram à serra dos amorreus, a qual o Senhor, nosso Deus, nos dá. Você vê, vocês chegaram à serra dos amorreus, a serra que o Senhor nos dá. Que coisa linda. Vejam o Senhor, o seu Deus, pois diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, Deus dos seus antepassados, lhe disse. Não tenham medo, nem desanimem. Vocês todos viram dizer-me, mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa. Por isso, eu escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa e chegaram ao vale de Escol, e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da terra, com o seguinte relato. Essa terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá é boa. É uma terra boa. Olha que maravilha. Olha que coisa linda. É uma terra boa. A rebelião contra o Senhor. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas e dizendo, o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram, o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Vimos ali quem? Os Enaquins, filhos de Enaque, filhos de Refaíns, filhos de homens que eram chamados de homens gigantes. Os gigantes do passado. Eles são filhos de Enaquins. E se Deus quiser, nós vamos ler de novo textos onde mostram que esses homens eram gigantes e maus. E esses homens corromperam a terra. Vamos continuar. Então ele lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês.
diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou. Olha que coisa linda! Como o Senhor os carregou. Isso aqui é literalmente um pai que carrega seu filho no braço. Olha, o filho pode estar ali no meio da guerra, mas o filho está ali no braço do pai, ele está de boa, ele está tranquilo, ele está em paz. Ele se sente protegido, mesmo no meio da guerra. Como o pai carrega seu filho, nossa, ele os carregou como um pai carrega seu filho, que coisa linda. Por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Você vê, Deus em momento nenhum deixou o povo andar, botar o pé no chão. Pelo contrário, Deus carregou no colo, no braço, como o pai que carrega o filho. Ou seja, com carinho, com cuidado, com proteção. Olha, a gente tem que lembrar, o deserto de noite faz um frio terrível, que as pessoas morrem de frio. E durante o dia faz um calor escaldante, terrível, que as pessoas morrem de insolação, morrem de calor. Tem inimigos no deserto? Em todo deserto tem inimigos. Em todo deserto tem animais selvagens terríveis. Animais cheios de veneno. Mas Deus fez o quê? Deus deu água, Deus deu sombra, Deus deu proteção de noite, Deus deu proteção de dia, Deus deu comida. Deus cuidou de Israel como um pai que cuida do seu filho. Até ali. E não no sentido de cuidar do seu filho, deixar o filho andar. Não, mas cuidar do filho no braço, no colo. Ali perto, junto. Olha que coisa linda. Versículo 32. Versículo 32. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus. Olha, e aqui tem uma instrução para nós. Quanto mais a gente confiar em Deus, melhor. Eu não sei o que é que Deus vai fazer na sua vida. Eu não sei como vai ser. E eu não sei qual o plano dele na sua vida, mas uma coisa eu sei. Ele tem pensamentos e planejamentos e sonhos infinitamente maior de todos aqueles que você consegue ter. E uma coisa que eu falo, eu já pedi muito a Deus, eu já orei muito a Deus, mas para honra e glória dele, verdadeiramente eu falo para vocês em nome de Jesus, para honra e glória dele, tudo que eu pedi, tudo que eu sonhei, tudo que eu vislumbrei, tudo que eu olhei, não é nem 1% para honra e glória dele, em nome de Jesus eu garanto, não é nem 1% de tudo que ele fez e continua a fazer. Fez, faz, continua a fazer. E eu tenho certeza que vai continuar a fazer. Sabe por quê? Porque o sonho dele, o planejamento dele, a visão dele, o entendimento dele é infinitamente maior do que nós. Olha, a gente não tem capacidade de sonharmos e vermos e entendermos o que é bom. Mas ele sabe o que é bom. Então, ó, quer uma ajuda? Pede assim a Deus, Deus, eu quero ser um contigo. Eu quero ser um contigo. Eu quero ser um contigo. Acabou. Se você quer pedir uma coisa a Deus, peça isso. Eu quero ser um contigo. Porque se você for um com Deus, você vai orar exatamente o que Deus quer. Você vai andar exatamente onde Deus quer. Você vai ver exatamente o que Deus quer. Você vai ouvir exatamente o que Deus quer. Você vai estar exatamente onde Deus quer. Versículo 33. Que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e na nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Você vê, Deus foi um pai perto. Não um pai que cuida de você de longe, não um pai colado perto, junto. O castigo dos israelitas. Quando o Senhor ouviu que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém dessa geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné, ele haverá. E eu darei a ele os seus descendentes, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor com todo o coração. E aí você vê, olha, seguiu o Senhor de todo o coração. Eu não sei o que é que na minha vida, o que é que na sua vida nós precisamos deixar e o que é que nós precisamos fazer. Mas você sabe, Deus coloca no seu coração, Deus coloca no meu coração. Faça. Olha, você, entre aspas, perde algo para Deus. Na realidade, você não perdeu para Deus. Na realidade, foi o contrário.
Você foi usado por Deus para poder fazer algo para ele, para que ele venha a ter, entre aspas, uma desculpa para poder te abençoar. Porque Deus é justo. Deus é justo. Ele abençoa a todos. Mas assim, se você faz algo para ele, se você trabalha para ele, se você vive para ele, não é justo que também ele também te abençoe? Porque a questão é, Deus, ele pode abençoar todos. Mas se você coloca a sua energia, coloca a sua força, coloca o seu trabalho para ele, é diferente. Você não vive mais conforme esse mundo, mas você vive conforme a vontade dele. Isso tudo muda. E ó, tudo que a gente faz, façamos por gratidão a quem ele é. Só por gratidão. Olha, faça tudo por gratidão. Senhor, o que eu quero do Senhor é ser um contigo. E tudo que eu faço para tua honra, para tua glória, para teu louvor é por gratidão a quem o Senhor é. Amém. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra. Aí você vê como Moisés devia estar chateado, né? Por causa de vocês eu não vou entrar na terra. Por causa de vocês, seu povo ruim, seu povo com coração mau. Por causa de vocês. Vocês queriam me apedrejar lá atrás? Pronto, agora quem quer apedrejar vocês sou eu. Mas eu não faço isso não, sabe por quê? Porque Deus escolheu vocês, Deus amou vocês. Mas o seu auxiliar, Josué, filho de Num, Josué, lembra de Josué? Josué e Caleb, amigos e irmãos. Filho de Num, entrará. Encorajo, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, e os seus filhos que ainda não distinguiam entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Por quê? Vocês não falaram que vocês vão perder os filhos de vocês? Vocês não falaram que os filhos de vocês vão ser deixados, vão ser largados, vão virar despojo de outras terras? Então, essas crianças que não entendem nem o bem nem o mal, ou seja, são crianças com menos de 7 anos, são crianças com menos de 7 anos de idade, que não sabem nem o que é uma coisa nem outra. Pronto, essas crianças vão entrar. Vocês não, essas crianças vão entrar. Eu darei a eles. A vocês não, a eles, as crianças. E eles tomarão posse dela. Mas, quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Acabou. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e lutaremos. E aí você vê, lembra que para honra e glória do nosso Jesus Cristo nós lemos? Olha, não faça algo que o Senhor não mandou. Eles queriam ir lutar contra os inimigos, mas Deus falou o quê? Não façam isso. E eles, nada, a gente vai lutar, a gente tem braço forte, a gente consegue. Deus falou, olha, vocês perderam a bênção, porque vocês não confiaram. Vocês vão perder. Conforme tudo que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. E Deus deixou claro, não façam isso. Mas o Senhor me disse, diga-lhes que não subam, nem lutem. Tá vendo? Não subam, nem lutem. Porque não estarei com eles. Olha, se Deus está com você, fique em paz. Se Deus está com você, você pode enfrentar o mundo inteiro. Todas as coisas. Nada acontece com você. Porque Deus está com você. Agora, se Deus não está com você... Olha, se Deus não está com você... Até um fio de cabelo consegue te vencer. Até se Deus não está com você, até eu nem consigo pensar em coisas tão pequenas, coisas tão frágeis, coisas tão sem. Se Deus está com você, até uma folha de papel consegue te vencer. Se Deus não está com você, um grão de arroz, um grão de arroz ainda é grande. Se Deus não está com você, um cabelo, se Deus não está com você, nada consegue. Você não consegue vencer nada. Mas se você está com Deus, você consegue vencer todas as coisas. Serão derrotados pelos seus inimigos. Tá vendo? Deus está deixando claro, vocês serão derrotados pelos seus inimigos, ponto. Versículo 43. Eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos.
Rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram à região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Ormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não os ouviu e o seu clamor e nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Isso aqui é o que? Isso aqui é Moisés fazendo o povo recobrar a consciência. É Moisés profetizando. É Moisés expondo a lei. Deuteronômio capítulo 2. E vamos lá. Deuteronômio capítulo 2. Versículo 1. Os anos no deserto. Então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado, e por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessas montanhas, agora vão para o norte. E diga ao povo: vocês estão passando pelo território dos seus irmãos, os descendentes de Esaú. Lembra Esaú, que era irmão de Jacó? Então, que viviam em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles. Você vê, não darei a vocês parte alguma da terra deles. Olha, nós não estamos falando de um Deus que não cuida do ser humano. Nós estamos falando de um Deus que respeita o ser humano. Uma das formas de respeito do ser humano é cuidar da propriedade privada dele. A propriedade privada básica de um ser humano é a sua vida. Se você tirar a vida de alguém, é a propriedade que aquela pessoa tem. E essa propriedade se estende. É roupa, é sapato, é comida, é território. Deus deixa claro, olha, a propriedade privada de Esaú é de Esaú, não é de vocês. A propriedade privada do irmão de vocês é do irmão de vocês, não é de vocês. Respeitem a propriedade privada dele. Respeitem a propriedade privada dos seus irmãos. Respeitem a propriedade privada que não é de vocês, é dele. Deus ele deixa claro, eu respeito propriedade privada. Respeite propriedade privada. Ponto. Nem mesmo o espaço de um pé. Olha, nem o espaço de um pé darei a vocês, porque é deles, não é de vocês, é deles. Respeitem. Não é de vocês, é deles. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Vocês lhe pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem. Ou seja, vocês vão ter que pagar. Acabou. É deles. Respeitem. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por esse grande deserto. Nesses 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Aí você vê, como é que pode um povo passar 40 anos no deserto e não ter faltado coisa alguma? Como é que pode? Porque é Deus que supre. Olha, e sendo muito sincero, eles podem ter sentido falta, por exemplo, de estar em uma casa feita com as construções antigas do Egito. Eles podem ter sentido falta de ter um colar. Eles podem ter sentido falta de ter uma praça. Eles podem ter sentido falta de estar no meio de uma cidade, como eles viviam no Egito. Mas faltar, nada faltou. E há uma diferença absurda entre faltar e entre a gente ter vontade. A nossa vontade, o nosso desejo, ele nunca se esvai. Ele nunca se esgota. Ele nunca acaba. Nossa vontade, nosso desejo, ele todo dia se renova. Agora, faltar? Não. Porque é o Senhor quem cuida de nós. O Senhor é o quê? É o meu pastor. O Senhor é o seu pastor. Você pode não comer ali aquele hambúrguer do Mac maravilhoso, tomar aquela coca gelada toda hora, todo dia. Você pode não comer ali aquele pedaço de carne excelente, pode não comer ali aquela lasanha maravilhosa. Você pode ali não estar ali comendo aquela comida aquela feijoada. Você pode não estar ali comendo aquela comida que você gosta de comer todo dia.
Aquela comida que você tem vontade de comer, aquele peixe bem gostoso, bem saboroso, frito, cozido. Você pode estar comendo aquela comida que você quer. Mas para honra e glória do nosso Jesus Cristo, você não sabe o que é passar fome. Como assim? Passar fome é você comer um dia e você nunca mais ter perspectiva de comer. É você comer e literalmente esperar voltar aos seus antepassados. Isso sim é passar fome. Mas passar fome de fato? Você pode não ter comido um dia. Você pode não ter comido um turno. Mas comer para nunca mais saber quando vai comer, isso não. Sabe por quê? Porque o Senhor é o seu pastor. E ainda que você tenha passado situações assim, olha, daqui para frente é diferente. Sabe por quê? Porque agora você está com o Senhor. Porque agora o Senhor faz parte da sua vida. Agora você é filho, agora você é filha de Deus. Porque só busca a Deus quem é filho de Deus. Se você está aqui nesse momento, isso é uma das confirmações que Deus nos dá, para mim e para você, que nós somos filhos. Nós queremos ouvir a palavra do nosso Pai. Por isso que nós estamos aqui. Como filhos dele. Por isso que nós estamos aqui. É só mais um sinal de que nós somos filhos, adotados por meio de Cristo. E eu te garanto uma coisa, da agora para frente é diferente, porque você não está mais sozinho, porque você não está mais sozinha. Porque agora você está com o Senhor, aquele que, ó, não deixa faltar coisa alguma. Aquele que, como um pai que bota você no colo e te guarda, te protege, te livra. Você está com Deus. Deus está com você. Fique em paz, porque é Ele quem cuida de ti. É Ele quem garante a sua vida. Assim, passamos ao largo dos nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Saímos da rota de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e fomos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse, não perturbe os moabitas, nem os provoque a guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Lembra de Ló? Então, já entreguei a região para eles. Acabou. É deles. Deus mais uma vez respeitando a propriedade privada. Ponto. Antigamente, os Emins, e aqui Emis também são um dos descendentes dos Refaíns, são também gigantes, é uma outra linhagem de gigantes, é uma outra raça de gigantes, habitavam nessa terra. Era um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Tá vendo? Esse texto aqui já deixa claro que os Enaquins eram altos, fortes. E aqui mais uma vez, alto como os Enaquins. Enaquins eram homens altos, fortes, maus, cruéis, violentos. É o que o texto deixa claro, é o que o Senhor está dizendo. Como os Enaquins. Eles também eram considerados refaíns. Aí você começa a entender. Essa palavra refaim, ela tem um significado. Eles eram considerados também comuns como os refaíns. Ou seja, eram homens de alta estatura, eram homens gigantes. Aqui, talvez, os Emins não eram tão altos quanto os Enaquins. E talvez os Refaíns já eram muito altos. Mas fato é, eles eram homens gigantes, homens maus, homens violentos. Homens que faziam tudo que a lei do Senhor não permite, tudo que a lei do Senhor não apoia, tudo que a lei do Senhor não aprova, eles faziam. Eles eram homens desse jeito. Mas os moabitas os chamavam de Emins. E eram considerados refaíns. Mas os moabitas os chamavam de Emins. E aí você vê, né? Que há esse entendimento claro que eles não eram ali seres humanos. Que eles tinham ali uma diferença, que eles tinham ali algo diferente neles, né? Também em Seir, antigamente, habitavam os Oreus. Mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os exterminaram e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhes deu. E aí você vê, né? Existia esse tal desses Oreus aqui, cadê? Oreus, que os descendentes de Esaú foram lá e acabaram com eles. E ficaram com a terra. Então, mas por que isso aconteceu? Porque, como o Senhor disse, se vocês não seguirem minhas leis,
literalmente a terra vai cuspir vocês. Literalmente a terra vai vomitar vocês. O termo é esse. E todos esses aqui, esses descendentes, esses refaíns, eles eram pessoas, eles eram seres extremamente pecadores e maus. Seres extremamente da maldade, que amavam fazer o errado. E aí, né, querendo ou não, a terra é expulsa. Que Deus fez todas as coisas perfeitas. E sempre que a gente vai contra a lei dele, a gente tem consequência. Agora levantem-se e atravessem o vale de Zered. Assim atravessaram o vale. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cades Barneia e a nossa travessia do vale de Zered, período no qual pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e por fim os eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos Amonitas. Não sejam hostis a eles, pois não darei a vocês parte alguma do território dos Amonitas, pois eu a entreguei aos descendentes de Ló. Tá vendo? Acabou. É de Ló. Não sejam hostis com eles, pelo contrário. Não passem de boa, passem tranquilos, com respeito. Respeitem a propriedade deles. Essa região também era considerada terra de Refaíns. Olha aqui, terra de gigantes que ali habitavam no passado. Os amonitas chamavam de Zanzunins. Eram fortes, numerosos e altos como os Enaquins. Tá vendo? Altos como os Enaquins. O Senhor os exterminou. O Senhor acabou com esses refaíns, com esses Zanzunins. Aí você para e pensa, se Deus exterminou essa galera, é porque essa galera boa coisa não fazia, né? É porque essa galera boa gente não era, né? E os amonitas os exterminou. E os amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú, que viviam em Seir, quando exterminou os Oreus diante deles. E aí você vê, se não tivesse a intervenção de Deus, seria impossível vencer esses gigantes. Porque eles eram homens muito fortes, muito violentos, muito maus, muito grandes, muito terríveis. Os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar até hoje. E foi o que também aconteceu com os aveus, que viviam ao povoado próximo de Gaza. Os cafitoritas, vindos de Cafitor, os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. E aí você vê, né? Foi necessário que Deus ele viesse a intervir para que a terra pudesse voltar para o ser humano. Porque o negócio estava tão terrível que se Deus não não interviesse, ele, querendo ou não, né, a gente ia perder a terra para esse povo aí. E aí vamos lá, a vitória de Seom sobre o rei de Hesbom. Versículo 24. Vão agora e atravessem o ribeiro de Arnon. Vejam que eu entreguei em suas mãos os amorreus. Seom, rei de Hesbom, e a terra dele. Comece a ocupação. Entre guerra contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Você vê, é Deus que está falando. Hoje eu vou colocar medo no coração da galera. Seus inimigos vão ter medo. Vai começar hoje. Do deserto de Quedemote, enviei mensageiros a Seom, o rei de Hesbom, oferecendo paz e dizendo: deixe-nos passar pela sua terra. Iremos somente pela estrada. Não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Por prata nos venderá tanto a comida que comemos como a água que bebemos. Apenas deixe-nos passar a pé. Como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar. Assim chegaremos ao Jordão,
e atravessaríamos a terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhes obstinado o espírito e endureceu o coração. E aí você vê, assim como Deus fez com o rei ali, o faraó do Egito, o rei do Egito, Deus também fez com o coração de Seom. Deus tornou o coração dele obstinado e endureceu o coração. Entende? É Deus que faz todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém. Para entregá-los na mão de vocês, como hoje se vê. Acabou. É assim que Deus faz. O Senhor me disse, estou entregando a vocês, Seom e a sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra dele. Acabou. Então Seom saiu à batalha contra nós em Jazá, com todo o seu exército. Mas o Senhor, nosso Deus, entregou a nós. E o derrotamos. A ele, aos seus filhos e a todos os seus exércitos. Naquela ocasião conquistamos as suas cidades e as destruímos totalmente, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e os despojos da cidade que conquistamos, desde Aroer, junto ao ribeiro de Armon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade. Não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, nosso Deus, entregou-nos tudo. Somente da terra dos Amonitas vocês não se aproximaram, ou seja, toda a extensão do vale de Jaboque, e a cidade da região montanhosa, conforme o Senhor, nosso Deus, tinha ordenado. E aí você vê coisa bacana, né? Eles seguiram a instrução de Deus. Eles poderiam chegar até outra região e tal, a região que Deus falou para não tomar, poderiam. Mas eles buscaram seguir o limite que Deus deu. E é isso que eu falo para você, ó. Deus, ele vai te dar limites. Respeite o limite que Deus der para você. Os limites que Deus te der, respeite. Deuteronômio capítulo 3. A vitória sobre Og, rei de Bazã. Depois voltamos e subimos rumo a Bazã. Og, rei de Bazã, atacou-nos com todo o seu exército, em Edrei. O Senhor me disse, não tenha medo deles, pois eu o entregarei em suas mãos, com todo o seu exército. E dei-lhes também a terra deles. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Então o Senhor, nosso Deus, também entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. Nós os derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião conquistamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos. Foram 60 em toda a região de Argob, o reino de Og, em Bazã. Todas elas eram fortificadas com muros altos, portas e trancas. Além delas havia muitas cidades sem muros. Nós a destruímos completamente, tal como havíamos feito em Seom, rei de Hesbom. Destruímos todas as cidades, matando também os homens, as mulheres e as crianças. Mas os animais, todos os despojos das cidades, tomamos como espólio de guerra. Foi assim que, naquela ocasião, tomamos desses dois reis, amorreus, o território a leste do Jordão, que vai desde o ribeiro de Armon até o monte de Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sirion, os amorreus chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto, todo Gileade e também todo o Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Og, o rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Aí você vê, Og, o rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Agora, presta atenção na cama da pessoa aí, de Og. Sua cama era de ferro. Você vê, cama de ferro. É porque o cara era grande, pesado. E tinha pela medida comum 4 metros de comprimento. 4 metros de comprimento do pé até a cabeça. Era 4 metros a cama do cara. E 1 metro e 80 centímetros de largura. Quase 2 metros de largura. E aí você vê. Ela ainda está enrabada dos amonitas. Olha, se a cama do cara tinha 4 metros, bota que o cara tinha uns 3 metros e meio. Bota que o cara tinha uns 3 metros e 80.
Se a largura era de 1,80 m, quase 2 metros de largura, bota que o cara tinha uma largura de 1,60 m, né? 1,80 m, 1,60 m, 1,50 m. 1,50 m de largura e 3 metros e tanto de altura. Isso é o quê? Isso é o quê? Se não é uma pessoa gigante. Hã? É um gigante aqui. Literalmente o texto está falando de um gigante. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente de quem? Dos Refaíns. Ou seja, tá aqui mais um texto que comprova que Refaim, Nefilim, Nefal e toda essa galera são gigantes. São homens gigantes. Homens que gostam do mal, homens que gostam do pecado, homens que são maus e violentos. Homens que são terríveis. E homens que Deus se levantou para poder exterminar. Porque são filhos de demônios. Não sou eu que estou dizendo, é o que o texto fala a respeito daqueles que, os homens que se misturaram com as mulheres. Gênesis 6, está lá escrito que os filhos dos homens viram as mulheres e tomaram as mulheres para si. E isso fez com que houvesse refaíns, houvesse gigantes, houvesse nefilins. É o que o texto está dizendo. Vamos continuar por causa do horário. Fato é, Deus interviu contra eles. Interviu contra os refaíns, contra os nefilins, contra os nefaus, contra essa galera toda. Contra esses anjos que acabaram tendo relações com as mulheres e deles geraram gigantes. Deus foi contrário, Deus lutou contra esse povo. A divisão da terra. E você vê, a cama ainda estava enrabada dos amonitas. Todo mundo, né, via e sabia o tamanho e podia comprovar isso. A divisão da terra. Da terra da qual tomamos posse naquela época, o território que vai de Aroé, junto ao ribeiro de Armon, até mais de metade dos montes de Gileade, com as suas cidades, dei-os às tribos de Ruben e de Gade. O restante de Gileade e também toda a Bazã, o reino de Og, dei-o metade da tribo de Manassés. Toda a região de Argob, em Bazã, era conhecida no passado como a terra dos... A terra dos Refaíns. Terra dos Refaíns. O que é Refaim? Refaíns são homens grandes que tem uma cama, pelo menos esse líder, esse cabeça, né? Og, tinha uma cama de 4 metros e 1,80 de largura. Ou seja, eram homens gigantes. Eram homens gigantes. Até toda a região de Bazã era conhecida como a terra de Refaíns, terra de homens gigantes. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob até a fronteira de Gesuritas e dos Macatitas. Essa região recebeu seu nome, de modo que até hoje Bazã é chamado de povoado de Jair. E desde Gileade a Maquir, as tribos de Ruben e de Gade, da região que vai de Gileade até o ribeiro de Armon. A fronteira passava bem no meio do vale e até o vale de Jaboque, na fronteira dos Amonitas. Deles também a Arabá, tendo como fronteira ocidental o Jordão, desde Quinerete até o mar de Arabá, que é salgado, abaixo das encostas do Pisga. Naquela ocasião, eu lhes ordenei o seguinte: o Senhor, o Deus de vocês, deu-lhes essa terra para que dela tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar à frente dos seus irmãos israelitas, armados para a guerra. Deixem na cidade que eles dei as mulheres, as crianças e o grande rebanho. E aí você vê Deus sempre cuidando de mulher, criança e a propriedade privada. Deixe guardado mulher, criança e a propriedade privada, que eu sei que vocês possuem, até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como deu a vocês, e tomem eles posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Lembra qual tinha sido o acordo? Olha, vocês vão ficar, essas tribos vão ficar, 2 tribos vão ficar do lado de cá do Jordão, fora do Jordão, e as outras 10 tribos vão ficar dentro do Jordão, certo? Vocês vão lutar, essas outras 2 tribos que ficaram fora do Jordão, vão lutar junto com as outras 10 tribos que estão dentro do Jordão. Quando seus irmãos conquistarem a terra, aí sim vocês voltam para a terra fora do Jordão, porque é a terra de vocês.
Depois vocês poderão retornar, cada um à propriedade que lhe dei. Naquela ocasião também ordenei a Josué: você viu com seus próprios olhos tudo o que o Senhor, o Deus de vocês, fez com esses dois reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Acabou. Olha, uma coisa eu digo para você e garanto. Você tem que ter cuidado, você tem que ter medo em saber se Deus está contigo ou não. Em saber se aquela sua vontade, aquele seu desejo, aquele seu sonho é de Deus ou não. Tenha medo. Porque se você tiver com um sonho que não é de Deus, você só vai perder tempo. Vai ser horrível para sua vida. Mas se o seu sonho, Deus confirmou, Deus providencia, Deus mantém, Deus garante, olha, fique em paz. Não tenha medo. Por quê? Porque Deus é contigo. Você é com Deus. Moisés é impedido de entrar em Canaã. Naquela ocasião, implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que Deus existe no céu ou na terra, que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixe-me atravessar, eu te suplico, e ver a tua boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Você vê, Moisés pediu a Deus: ó Deus, por favor, deixa eu atravessar o ribeiro. Deixa eu ver a tua terra. Deixa eu ver que coisas extraordinárias o Senhor tem feito. Deixa eu ver. Agora, olha a resposta de Deus. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim. E aí, isso é Moisés relatando o que aconteceu. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim. E não quis me atender. Basta, ele disse. Não me fale mais sobre isso. Acabou, ó. Moisés, ó. Acabou. Não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Assim foi. Você não atravessará o Jordão. Acabou. Você vai poder ver a terra de longe, mas você não vai poder atravessar o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué. Fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele que atravessará a frente desse povo. Olha, Moisés, quem vai atravessar a frente do povo é Josué. Não é você não, viu? É Josué. Ele lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Tá vendo? Assim é. E assim foi. Então ficamos acampados no vale, diante de Bet-peor. E esse foi, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, nosso dia 39 com o Senhor, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, de 365 dias. Se inscreve aqui para amanhã, dia 40, em nome de Jesus, você receber a notificação. Curte aqui porque assim, ó, o reino do Senhor ele é sobre você até chegar em você, mas a partir do momento que chegou em você, já não é mais sobre você, mas é sobre o próximo. Então seja um instrumento de Deus para levar o reino dele para frente, para mais vidas, mais almas, mais famílias, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E é isso. Mais uma vez eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Depois é você ter chegado até aqui. Se inscreve para amanhã, dia 40, estarmos juntos aqui. E é isso. Deus te abençoe grandemente você e sua família. Em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, dia 40. Em nome de Jesus. Amém.